Fala, senhores atiradores. Giovanni Roncalli, presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático, advogado criminalista, pós-graduado em Ciências Criminais, e agora estou fazendo outra pós-graduação em Ciências Balísticas. Mas eu gostaria hoje de passar uma situação com o maior respeito aqui, devido à servidora que enviou esses ofícios. A gente fez uma consulta para ver se era alguma questão ideológica e não se trata disso, é só uma delegada fazendo o seu trabalho. A delegada Daniela Estefânia Fernando dos Santos, que é delegada adjunta da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados do Estado da Bahia, enviou alguns ofícios aos clubes de tiro para que esses clubes façam um pagamento de uma taxa. Ela diz o seguinte: a partir do mês de julho de 2024, todos os estandes de tiro deverão obrigatoriamente ser cadastrados junto a essa Polícia Civil da Bahia, devendo efetuar o pagamento da taxa referente ao poder de polícia, conforme estabelecido na Lei 11.631, que trata dos cadastros anuais, ou seja, é uma taxa anual. Com o intuito de conscientizar os responsáveis administradores dos estandes de tiro sobre as necessidades de cumprir o disposto, informamos que a falta da devida autorização acarretará em penalidades, conforme artigo 12, inciso 1 ou 2 da Lei 10.834 de 2023. Tem um e-mail para sanar dúvidas, permanecemos à disposição, e é nesse permanecemos à disposição que a gente vai se apegar. A gente sempre faz uma pequena investigação social, né? A gente verificou que a doutora Daniela é uma pessoa muito inteligente, ela se destacou bastante nos estudos dela, passou em alguns concursos públicos, é pós-graduada em Direito Penal, Direito Processual Penal. Então queria até pedir aqui a vocês que não achincalhem, pelo amor de Jesus Cristo, a doutora delegada. Ela está no desempenho de suas funções, mas não achincalhem, porque a legislação de arma de fogo, por mais que a pessoa seja pós-graduada em Direito Penal, Direito Processual Penal, a legislação de arma de fogo, ela é muito restrita, e além de ser muito restrita, ela é muito volátil devido às oscilações políticas que a gente tem. Então a gente teve, até na época do Bolsonaro, decretos que foram publicados num dia, no outro dia foram revogados, foram publicados 3 decretos para regulamentar a Lei 10.826, e o cara, para acompanhar até isso, na época do Bolsonaro, tinha que estar lendo o Diário Oficial todo dia. Chegamos na época do presidente Lula, vem portaria, vem informativo. A portaria do Exército vem incompleta, vem os informativos da DFPC para complementar o que ficou ausente na portaria. Em seguida vem a situação dos DIECs, todo mundo perguntando. Então, nem mesmo nós que somos do tiro desportivo, a gente consegue se especializar 100% nessa legislação. Mas o intuito desse vídeo é tentar fazer com que a doutora Daniela Estefânia entenda algumas circunstâncias que a gente julga que devem ser revistas. Vamos lá. Quando a doutora Daniela Estefânia fala sobre os estandes de tiro ser obrigatoriamente cadastrados juntos a essa Polícia Civil do Estado da Bahia, a gente até ficou um pouco preocupado, achando porque o governo da Bahia é petista, e isso seria mais uma situação para sufocar os clubes de tiro, porque, doutora Daniela, a gente vive hoje sufocado. Nós somos apenas uma categoria esportiva, nós correspondemos a 4,5% do PIB, nós trouxemos a primeira medalha olímpica ao Brasil, mas hoje nosso esporte é perseguido. Apesar de ter na Constituição dizendo que é dever do Estado fomentar o esporte, nós hoje somos perseguidos como se nós fôssemos bandidos. E nós não somos. Nós somos pais de família, somos geradores de empregos, de taxas, né? Algumas eu acredito que não devam ser cobradas, e vou explicar o porquê. Quando a senhora, com todo o respeito aqui à senhora, só para explicar algumas nuances, quando a senhora fala que os estandes de tiro deverão ser obrigatoriamente cadastrados junto a essa Polícia Civil da Bahia,
A gente tem que entender um contexto histórico. Antes de 2003, existia um cadastro pertencente à Polícia Civil. Esse cadastro pertencente à Polícia Civil, o pessoal fazia o cadastro do seu estande, pedia autorização à Polícia Civil para que o seu estande pudesse operar. Acontece que há muitos anos o Exército avocou para si essa competência quando o estande pertencer a uma entidade de tiro. Então eu queria que a senhora, nessa cobrança, que inclusive ela é sufocante para quem tem estande de tiro no período de hoje, porque o pessoal não está conseguindo trabalhar devido às leis federais, aos decretos federais que estão sufocando o atirador. Essa taxa que está sendo cobrado em respeito a essa lei estadual, ela é uma taxa de quase R$4.000 por ano. Tem clubes de tiro que falaram comigo que o presidente já pensou em suicídio, outros clubes já optaram pelo fechamento, e R$4.000 por ano não é razoável a ser pago, principalmente se há razão para não pagá-los. Eu venho aqui esclarecer a senhora que não há mais obrigatoriedade do estande de tiro pertencente ao Exército, apostilado no Exército, apostilado no CR de pessoa jurídica, não há obrigação desse estande de tiro ser cadastrado junto à Polícia Civil. Há cadastros de Polícia Civil, de estandes de tiro, que não são vinculados ao Exército Brasileiro. Então eu peço à senhora que saiba, se possível, entenda dessa forma, veja as argumentações que a gente vai mostrar, mas não há razão para um estande de tiro vinculado ao Exército Brasileiro, registrado no Exército Brasileiro, ser cadastrado à Polícia Civil. Inclusive isso ocorre em todo o Brasil. Vamos lá, onde a gente se baseia nisso? Primeiramente no decreto 11.615. Nós temos a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, é a lei maior sobre armas de fogo hoje no Brasil. Só que o decreto 11.615, desse período revanchista, perseguidor contra a nossa categoria, e eu não venho aqui tratar de política, ele trouxe algumas definições no artigo 2º. No artigo 2º, inciso 26, olha, eu tive que ficar bom de números romanos, devido a tantos incisos aqui. No inciso 26, a gente encontra a definição de entidades de tiro desportivo. Ele diz o seguinte, o presidente Lula: o que são entidades de tiro desportivo? São os clubes, as associações, as escolas de formação, as federações, as ligas e as confederações. Estamos hoje agindo enquanto confederação. Esse vídeo é gravado por um presidente de confederação em defesa dos interesses dos clubes de tiro. Mas o que é uma entidade de tiro? É tudo isso, os clubes, principalmente, que foram intimados para fazer o pagamento dessa taxa, formalmente constituídas, que promovam em favor de seus membros a atividade de instrução de tiro desportivo ou de caça, conforme a sua finalidade social, registradas perante o comando do Exército. Com esse artigo 2º, inciso 26 do decreto 11.615, que foi assinado pelo próprio presidente Lula, eu acredito que a gente coloca uma pá de cal no assunto, que a senhora deve fazer essa cobrança dos estandes de tiro que não são cadastrados no Exército Brasileiro. São os estandes de tiro cadastrados junto à Polícia Civil, que tem apenas o interesse de ter um estande para efetuar disparos ali, que não sejam com a finalidade, como está dizendo aqui o inciso 26, de instrução de tiro desportivo ou de caça. Se for de instrução de tiro desportivo ou de caça, não sou eu, Giovanni Roncalli, quem está dizendo. É o decreto 11.615, assinado pelo Lula, que está acima de leis estaduais, que dizem que esses estandes de tiro, ou seja, essas entidades de tiro que possuem estande, têm que ser registradas perante o comando do Exército, não a Polícia Civil da Bahia. Espero que a senhora, assim, vendo essa argumentação, a senhora possa
rever e não cobrar isso dos clubes de tiro, porque não é cabível. É cabível de estandes de tiro que não são clubes de tiro, porque os estandes dos clubes de tiro são aqueles registrados em CR, que é o certificado de registro de pessoa jurídica, para o desempenho das atividades de tiro desportivo, caça ou instrução de tiro. Além do decreto 11.615, eu fundamento também o meu ponto de vista, que eu tenho certeza que a senhora, muito inteligente, muito razoável, uma pessoa acessível, tenho certeza que a senhora vai dar pelo menos esse entendimento em relação aos clubes de tiro. O artigo 10 da portaria 166, e o que é a portaria 166? É uma portaria assinada pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro, já que a ele compete, não à Polícia Civil, não à Polícia Federal, mas sim ao Exército Brasileiro, compete legislar, regulamentar, fiscalizar os clubes de tiro e seus estandes apostilados no CR de pessoa jurídica. CR é a autorização dada não só ao atirador, mas também ao clube de tiro. E lá no CR de pessoa jurídica se apostila o estande. No artigo 10 da portaria 166 do Comando Logístico do Exército, que é a portaria hoje vigente para regulamentar o assunto, a gente encontra a seguinte definição: a prática de tiro desportivo com emprego de arma de fogo como modalidade de desporto de rendimento ou desporto de informação, nos termos do disposto da Lei Tarará, ocorrerá exclusivamente em entidades de tiro desportivo e será permitida aos maiores de 18 anos de idade, por meio da concessão do CR. Ou seja, a prática do tiro desportivo ela ocorrerá exclusivamente em entidades de tiro desportivo. As entidades de tiro que a gente mencionou no decreto, que são de competência do Exército Brasileiro, o que é que uma entidade de tiro faz? O artigo 10 da portaria 166 está esclarecendo que é lá nessa entidade de tiro que ocorrerá a prática de tiro desportivo com emprego de armas de fogo. Ou seja, é tudo do Exército Brasileiro. E será permitida por meio de quê? Qual é a taxa e o documento autorizador para que uma entidade de tiro funcione? É a concessão do CR conforme o artigo 10. Quem é que concede o CR? O CR que concede é o Exército Brasileiro. Nós vamos aqui abrir mais uma legislação. Eu vou abrir aqui uma ITA de 2017. Essa ITA é uma instrução técnico-administrativa de 10 de julho, aliás, número 10, perdão, de 4 de julho de 2017, feita pela DFPC. A DFPC e o Comando Logístico, que são os órgãos máximos do Exército Brasileiro, é de lá que vêm as regulamentações do tiro desportivo. E nessa ITA, no artigo 9º, a gente encontra o seguinte texto. Isso aí já também coloca qualquer pá de cal no assunto. Eu tenho certeza que a senhora não julgo a senhora, porque, como eu falei, a legislação de arma de fogo ela é louca. Ela portaria disputando com decreto para ver quem vale mais, e a pirâmide de Hans-Kelsen fica invertida. É decreto disputando com lei federal quem vale mais. Mas eu tenho certeza que eu apresentei aqui portaria, decreto, apresentei também a instrução, vou apresentar a instrução técnico-administrativa número 10 do COLOG da DFPC, para embasar a afirmativa de que os estandes de tiro dos clubes de tiro não são de competência da Polícia Civil, são de competência do Exército Brasileiro. Cabe ao Exército Brasileiro legislar sobre isso. A nossa câmera é Sony, ela esquentou, parou a gravação e eu vou encerrar rapidinho, porque ela não esfria não, meu irmão, quem esquenta é ela. Bom, enfim, pessoal, eu acho que essa ITA coloca uma pá de cal no assunto, ao trava-língua, tô nervoso no que a câmera esquentou. Artigo 9º diz o quê? Considera-se estande de tiro credenciado no Exército. Quem são os estandes de tiro credenciados no Exército? Ele fala da legislação que estava vigente à época, e ele diz aquele apostilado ao registro, ou seja, ao CR,
que é o certificado de registro, de pessoa jurídica. Uma vez que você tem o CR de pessoa jurídica, de clube de tiro, você possui esse CR e está apostilado o seu stand nesse CR, está colocado uma pá de cal nesse assunto. A competência de taxar é do Exército Brasileiro, de autorizar é do Exército Brasileiro e de fiscalizar é do Exército Brasileiro. Essa taxa, doutora Daniele, eu acho que ela só incide nos estandes de tiro que não são vinculados ao Exército, que não tem como atividade principal, como a gente explicou, o tiro desportivo, a caça ou a instrução de tiro. Bom, esclarecido o assunto, eu tenho certeza que os clubes de tiro não sofrerão essas penalidades. A gente vai também promover um ofício explicando isso, pedindo o entendimento. Vamos dar conhecimento à DFPC para que a DFPC também possa orientar os clubes de tiro, que nada possa acontecer. Eu tenho certeza que a doutora Daniele ela vai rever esse entendimento de acordo com sua sapiência, seu entendimento, sua sabedoria em relação a esses clubes. Um abraço, fiquemos todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar para nos ajudar com o engajamento. Clubes da Bahia, estamos com vocês. Ninguém solta a mão de ninguém, estamos juntos. Contem com a Confederação Brasileira de Tiro Tático e até o próximo vídeo.